Olá, bom dia. Hoje é 7 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 214. Como eu falei para você, nos mandamentos, na lei, quem cometia um crime, quem mandasse praticar um crime, seria condenado à crucificação, à morte de cruz. Uma pessoa que mandava matar alguém, uma pessoa que mandava ou que matava alguém era crucificado na cruz, era morto. Quando um homem ou mulher cometiam um adultério e fosse pego no próprio ato adulterando, os dois eram apedrejados. E muitas das vezes a pessoa recebia pena perpétua, de a vida toda presa naquele ambiente. Aí a Bíblia diz assim: assim a lei é santa e o mandamento santo e justo. Você sabia que a lei de Deus ela ainda prevalece até hoje, prevalecerá até o grande dia? Porque uma coisa eu digo para você, ele diz que os homicidas não entrarão no reino do céu. Os que cometerem abominações, os adúlteros, os mentirosos. Então uma coisa eu digo para você, a lei prevalece até hoje. Naquele tempo a pessoa era crucificada e tudo. Hoje pode não ser crucificado, mas perderá a salvação no grande dia. Pior ainda. Então a lei de Deus, ela nunca foi anulada. Ela foi anulada no sentido de não ser praticada aqui na terra como se praticava antes, lá em Israel e em vários lugares nos gentios, né, nos países chamados gentio. Tem gente que pensa assim, não, eu vou cometer isto, aquilo, e simplesmente vai ficar impune, ninguém vai saber, eu vou fazer, vou mandar, vou pagar, e simplesmente não acontecerá nada comigo. A pessoa que faz isso está se enganando e se enganando muito. Porque se uma pessoa manda fazer mal a alguém, se uma pessoa faz mal a alguém, principalmente a alguém que é inocente, quando ela chegar a morrer, ela sofrerá a justiça eterna, a lei eterna. Porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino do céu. Então esse mandamento prevalece. As palavras de Deus e de Jesus Cristo prevalecem até no grande dia. No grande dia prevalece. Gente, naquele tempo quando alguém matava alguém era crucificado. Crucificado. Quando alguém matava alguém ou mandava ou cometia qualquer outro pecado, era crucificado, era condenado à morte de cruz. Hoje em dia as pessoas pensam que estão fazendo mal uns aos outros, matando, fazendo tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é contra os mandamentos, as palavras de Jesus Cristo, e elas ficam pensando e achando que não acontecerá nada com elas por o fato de fazerem e ficarem impunes. De ninguém saber, de ninguém fazer nada com elas, ninguém fica sabendo e tal e tal. Aí chegará um dia que Jesus vai mostrar, revelar tudo o que elas fizeram, as pessoas má. Tudo. Você mandou fazer isso, você fez aquilo. Então você não vai poder habitar eternamente comigo, você vai para o lago que arde com fogo e com enxofre. A justiça de Deus vai ser exercida. Deus é um juiz justo. Naquele tempo era na mesma hora. Deus ainda dá um tempo para a pessoa se arrepender. Depois ele diz que os homicidas não entram no céu. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o pecado é excessivamente maligno. Qualquer tipo de pecado, principalmente fazer mal aos outros, mandar aborrecer, atrapalhar a vida dos outros, fazer raiva, isso é o pecado excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei era espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob lei. Porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Paulo estava explicando a lei do ser humano, das vontades próprias, do eu do ser humano. E se faço o que não quero, consento com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então todo mundo tem um pecado que habita no ser humano. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem
Sabe por que as pessoas matam os outros, mandam matar, mandam atrapalhar, tem ódio, raiva, ira, quer ver os outros se dando mal? É porque na carne, nos sentimentos, no eu das pessoas, na carne das pessoas não tem bem algum. E com efeito que o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Tem gente que não consegue realizar o bem. Por quê? Porque não aceitou Jesus, não se batizou, porque não segue os ensinamentos de Jesus. A pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, ela consegue fazer o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já tenho comigo. Então tem gente que quando faz o bem para alguém, ou para algum grupo de pessoas, para algumas pessoas, já tem feito o mal. O mal já habita com a pessoa muitas das vezes. Não permita, não deixe o mal lhe dominar. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então o espírito dele, a alma dele tinha prazer na lei de Deus. E a sua também tem. A das pessoas também tem. Mas nós não podemos deixar o mal, o bem que não habita em você, o mal reinar na sua vida e fazer lhe dominar, fazer você fazer coisas má e perder a sua salvação. Porque você pode conseguir dominar através do Espírito Santo, do amor de Deus e das Escrituras Sagradas. Mas vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, nós temos que servir a Deus com entendimento. O que é você servir a Deus com entendimento? Ah, fazer mal aos outros é errado? Ah, então eu vou entender isso, não vou fazer. Ah, mentir é errado, vou entender isso, não vou fazer. Atrapalhar os outros é errado? Ah, eu entendo isso, não vou fazer. É entender que aquilo que é mal, aquilo que é contra Deus é pecado. É entender, servir com entendimento. Aí a pessoa consegue. Se você servir com entendimento, ah, mentir é errado, entendeu? Ah, matar os outros é errado, entendeu? Mandar, incentivar, atrapalhar, aborrecer, fazer mal aos outros é errado. Entendo, eu entendo isso. Então não vou fazer isso. Aí você tem que entender aquilo que é contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a sua própria salvação e não fazer. Então, Deus abençoe você, boa noite, bom dia na verdade. Tenha um ótimo restante de dia, um restante de semana abençoado, de final de semana abençoado e uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo.